E aí, olha, nós vamos falar aqui, pessoal, a introdução sobre a parte de balanceamento das reações químicas, tá? Só que antes de balancear propriamente dito, você tem que entender algumas coisas que depois vai ficar muito mais fácil. E outra, eu vou te ensinar um método para você balancear equações que você vai ficar besta, vai querer chorar, lágrima pingando do olho esquerdo, viu? Olha, mas vamos introduzir bem direitinho o assunto. Vamos introduzir bem direitinho o assunto que diz o seguinte: balanceamento das reações. Pessoal, primeiro, a reação química, ela acontece a todo momento, a todo momento. Uma formação de uma ferrugem, aquele bombril, principalmente em casa de estudante, que deixa o bombril lá muito tempo, fica sem lavar os pratos, enferruja facilmente. Nego comeu no dia anterior, professor, minha barriga tá doendo, eu comi só 2 quilos de comida. 2 quilos, velho, você é dragão, velho? Você é dragão? Quando aí você tá metralhado, aí vai tomar um sorrisal, bota o sorrisal e água, faz aquele tss. Ailton, bota aí um sorrisal aí pra galera saber o que é. Sorrisal é 2 em 1, acaba com a azia e com a dor de cabeça. Então, ó, vai aquele sorrisal em água, é uma reação química, combustão do palito de fósforo. Quando você pega e vai tacar na bomba de São João e fica segurando, como é legal, aí estoura na mão, quer esbagaçar a falange e depois diz que Jesus é ruim, né? Todos esses são exemplos de reações. Então, o que eu quero que você saiba primeiro? Que as reações químicas, elas ocorrem a todo momento e são das mais variadas formas, beleza? Olha, pessoal, nas reações químicas, nós temos a equação química para representar, temos uma setinha, antes da seta ficam os reagentes, depois das setas ficam os produtos, beleza? Antes da seta os reagentes, depois das setas os produtos. Já botei uma observação, um OBS interno, olha, nas reações, atenção, nas reações, as substâncias são representadas por fórmulas, tá? E aí, por exemplo, eu tenho H2O. H2O é o que, pessoal? A água. O H2O, pessoal, é a fórmula. A fórmula que indica a água é o H2O. Assim como a fórmula que indica o cloreto de sódio, que está lá no sal de cozinha, é o NaCl. Então, olha, são representadas por fórmulas. Nessas fórmulas, nós vamos ter os elementos. Quais são os elementos? São aquelas pessoas que foram presas? Não, gente. Os elementos aqui seriam 2 elementos, o H e o O. O H é o hidrogênio e o O é o oxigênio. E nós temos, para cada elemento, nós temos um índice que vai indicar a sua quantidade por estrutura. Por exemplo, uma molécula de água apresenta 2 átomos de hidrogênio. E o O não tem nada, mas quando não tem nada, pessoal, é um que está subentendido. Não precisa você colocar. Se você quiser colocar, não tem problema. Mas, aqui quando não tem nada, já está indicando que é 1. Então, o índice do oxigênio seria 1. Isso significa dizer que, para cada molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, o que é que eu quero que você saiba desse quadro? Que nas reações, tem a setinha, geralmente separando os reagentes que ficam aqui na esquerda e os produtos na direita, é representado por uma equação química. Nas reações, as substâncias são representadas por fórmula. A fórmula da água é o H2O, os elementos que o constituem é o hidrogênio e o oxigênio, e o índice indica a quantidade desses elementos, né? No caso, em uma molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando é 1, geralmente não se coloca, tá bom? Professor, mas eu quero colocar. Vai estar errado? Não, meu filho, vai estar errado não. Efeitos especiais, certo? Hadouken, Street Fighter, prepara. Quando você está escrevendo uma equação, e por exemplo, está assim, H2O, aí aparece um V, aparece um G, aparece um L, aparece um S. Cada negocinho desse está indicando um nome, pessoal. Quando tiver o G, gás. Quando tiver o V, vapor.
Quando tiver o L, líquido. Quando tiver o S, sólido. Quando tiver o C, cristal. Tá, pessoal? Isso você tem que gravar, você tem que saber os estados físicos das substâncias que estão incorporadas naquela reação química, tá bom? Olha, quando você tem presença de moléculas ou íons em solução aquosa, você vai ter o aquê. Aquê, pessoal, quer dizer aquoso. Deixa eu traduzir aqui isso aqui para uma maneira mais fácil. Quando você botar algo que dissolve na água, você pode dizer que aquele material está aquoso, tá? Você pode dizer que o material está aquoso, está dissolvido. Por exemplo, eu boto um açúcar em água, ele dissolve? Dissolve. Então o açúcar está aquoso. Eu pego sal de cozinha, dissolve em água? Dissolve. Então ele está aquoso. Eu pego um copo grande e me jogo dentro da água, vai dissolver meu corpo? Não. Então eu não estou aquoso, tá bom? Outra coisa também, quando você tem a reação, por exemplo, hidrogênio, gasoso, e tem uma setinha assim, ó, tipo a flechinha do cupido, do cupido! Quer dizer que está saindo gás. Você pode até pegar a pessoa, está em casa assistindo uma TV, a pessoa peidou, aí você faz assim, ó. Eu não sabia que ia feder. Gente, a senhora solta o peido e não sabe o que é. Não, porque eu já soltei peido que não fedeu. Então, senhora, tem educação, no mínimo. Tá saindo o quê, pessoal? Saindo gás. Olha, eu estou aprendendo com o professor Arnaldo César, né? Já para lembrar dos conceitos. Outra, quando você tiver a reação, certo? Deixa eu usar aqui, vamos tentar usar aqui. Vamos aqui, ó. Aí A2 mais B2, dando 2AB. Aí o cara chega e sapeca. Deixa eu pegar aqui o pincel. O cara pega e sapeca assim, ó. Desse lado não, desse lado. Eu não vou botar minha mão não, para não sujar minha mão. Tá bom? Bota desse outro lado aqui, a setinha para baixo. Quando tem a setinha para baixo, pessoal, está dizendo que está formando precipitado. O que é a formação de precipitado? Está formando uma substância insolúvel. Por exemplo, você tem uma substância, está com outra, reagiram as duas estavam dissolvidas em água, por exemplo, reagiram as duas e no produto dessas duas formou-se uma substância que não dissolvia em água. Essa substância insolúvel em água, que a gente chama de precipitado, aí indica por uma seta para baixo. Isso está dizendo que você formou uma substância que não foi solúvel em água. Quando tiver o triângulo na reação, certo, pessoal? Nós vamos estar falando de aquecimento, tá bom? A reação está relacionada ao aquecimento. Quando tiver tipo um gama, é tipo um gama assim, é porque eu não sei desenhar direito não, pessoal, não sei não. Olha, está dizendo que é uma presença de luz, o lambda, parece que é lambda, é tipo um negocinho assim, ó, é mais ou menos assim, pronto, olhou essa figurinha? Olhou a figurinha? Pronto. E quando a setinha estiver indo e voltando, por exemplo, x mais y, tufo, dando xy, aqui está dizendo que a reação ela é reversível. Você tem um reagente formando o produto e você tem o produto quebrando e formando o reagente de novo. Não é legal? Pessoal, essa primeira parte para você entender, para você compreender como é que é o jogo do bicho, beleza? Tá gostando? Já dá o ok, já dá o like, inscreve-se na comunidade, no canal, no Facebook, em tudo. Eu quero você em tudo para a gente botar esse negócio para estourar a boca do balão. Agora nós vamos para a segunda parte dessa aula, no próximo vídeo, tá? E agora nós vamos ter a reação e eu vou te ensinar um método, tá? Para você balancear no grau. Mas antes de você balancear, eu preciso que você saiba dessa primeira parte. Vamos agora para a segunda. Puf.